Amigas e amigos, diz o povo que não há crime que permaneça oculto. Teve até alguém que comentou isso aqui num dos meus comentários aí, e é a mais absoluta verdade, né? O problema é que os crimes, muitas vezes quando se trata de crime social, né, de crime de dimensões sociais, né, isso por conta do aparelho ideológico, do controle autoritário que o poder econômico e ideológico tem sobre a sociedade, não se conhece a verdadeira extensão desse crime no imediato, né, no bate-pronto, podemos dizer assim. É o caso da Operação Lava Jato. Né, tem aí um evento, né, que o Pedro Canário e o Marcelo Galli, na revista Consultor Jurídico, está destrinchando hoje não, ontem, né, eles publicaram esse artigo ontem, que é uma polêmica aí do Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato, né, que divulgou uma nota dizendo que apenas 8% do total de acusados estão presos, acusados na Operação Lava Jato. Aí eles explicam aqui que a cifra só considera quem ainda está preso, né, e não todas as prisões preventivas decretadas ao longo dos 3 anos da operação. Aí diz que, contando com eles, a cifra salta para 32,3% dos denunciados com prisões decretadas. Aí eles explicam todo o processo, né, como que a Operação Lava Jato manipula nessas prisões, né, e vai ouvir, a partir da nota, né, e vai ouvir algumas pessoas, né, que comentam a nota. Um deles é o Deltan Dallagnol, esse boquirroto, crente de duas caras, né, hipócrita fariseu, que diz que os crimes de corrupção e lavagem se multiplicaram às centenas por mais de uma década. Mentira deslavada, né, mentira deslavada por mais de uma década, um imbecil, enfim, né. Aí diz que desviaram bilhões que seriam preciosos para serviços essenciais como saúde, educação, saneamento e segurança. Onde estão esses bilhões? Como que ele apurou? Como ele chegou aos bilhões? Né? Realmente é um boquirroto, né? Fala pelos cotovelos, né? Típico da história da convicção, né? Para difundir a política do ódio, né? Que vai para as igrejas dele lá, inclusive, fazer esse tipo de coisa. Ele diz que não estamos falando de um índice de permanência na prisão de 30%, 50% ou 70%, mas de menos de 10%. Fazendo aí, evidentemente, os seus tradicionais malabarismos retóricos para mentir. A especialidade dele é mentir. Aí ouve-se na matéria Aury Lopes Júnior, que é professor de Direito Penal da PUC do Rio Grande do Sul, né, que ele diz que os dados da Lava Jato demonstram o contrário do que os procuradores querem dizer. Aí ele diz: a cifra é bastante elevada, considerando-se a natureza dos delitos e a regra da excepcionalidade da prisão preventiva. A matéria também ouve o Kleber Lopes, um criminalista, né, que considera os dados um grande sofisma. Né? Segundo ele, o exagero do uso das prisões preventivas não está na quantidade delas, mas em relação à opção preferencial pela medida mais grave prevista pelo Código de Processo Penal. Porque tem sentido político, a politicagem, a seletividade, é isso que ele quer dizer. Aí ele diz aqui, entre aspas: se a prisão é a última e mais grave medida a ser adotada para proteger os bens tutelados pelo artigo 312 do Código de Processamento Penal, é preciso que, em relação a todos os investigados, haja um juízo de ponderação. Né? A tese do Ministério Público Federal, com todo respeito, chega a ser ingênua. Não é ingênua, não tem ingenuidade nisso. Né? Mas, enfim, ele está fazendo aqui a diplomacia jurídica. E diz a matéria que outra grande crítica feita à Lava Jato é de que a prisão preventiva foi usada como forma de forçar as delações premiadas de investigados. Pura verdade, só serve para isso a prisão preventiva do Sérgio Moro, a negociata, né, do Sérgio Moro, a indústria da negociata. A nota aí, segundo a matéria, a nota diz que mais de 70% dos acordos de colaboração foram assinados com réus soltos. Também não se pode dizer que prisões levem a colaborações, pois há mais de 200 mil presos provisórios no país e uma quantidade ínfima de colaboradores, afirma o Ministério Público Federal. Aury Lopes rebate. É elementar que a lógica, até assumida no passado, foi a de prender para forçar a colaboração e mandar um recado muito claro para os demais suspeitos: colabore ou corra o risco de prisão preventiva. É óbvio que a imensa maioria dos suspeitos que estavam em liberdade, entre aspas, compreendeu o recado. É claro, é chantagem, né, ameaça, faca no pescoço. Muita gente que nem praticou o que diz que praticou, né, vai lá delatar, porque senão as consequências
com base nas ameaças que essa turma aí do jogo sujo aí, da Operação Lava Jato faz. A base da chantagem, da ameaça, não tem justiça, não tem Estado Democrático de Direito, não tem humanismo. Enfim, nessas questões todas. Aí diz ainda a matéria que o professor critica as condenações, segundo ele, elas foram usadas como prevenção negocial, entre aspas. Aí diz ele, entre aspas, quem não colaborou recebeu penas elevadíssimas, completamente desproporcionais. Tá vendo? A chantagem, né, o jogo aí o uso da violência. Isso é uma violência que eles usam, né, para exatamente proporcionar a política do ódio. Aí diz ainda que com esse cenário nem precisava aprender mais, o recado estava muito bem dado. Quer dizer, aquela história, né, aplica-se uma pena dura como exemplo para os demais. Não interessa se praticou crime, se não praticou, se tem provas, se não tem provas. Não, eles estão interessados em outras coisas. Na politicagem, é sempre bom dizer isso. Contra o Lula, contra o PT, contra a esquerda. É o fascismo. Isso é típico de fascismo. Quem ler aí toda a crônica do nazifascismo vai ver esse comportamento muito explícito. Diz ainda o professor que é óbvio que a prisão preventiva foi banalizada, degenerada e que as colaborações foram fruto desta coação velada. Não é velada, né? Então, como eu digo sempre, né, é importante fazer a diplomacia da linguagem, né? Ainda mais em se tratando de pessoas aí com proeminência, né? Pessoas públicas, vamos dizer assim. Mas não tem coação velada nenhuma, a coação é explícita, né? É o comportamento típico aí que eles vêm adotando, por exemplo, para fazer as prisões, só que quando chegaram no Lula eles quebraram a cara, porque com o Lula é outra coisa, né? A história é diferente, né? Não se faz com tudo o que eles querem fazer e vem fazendo com o ex-presidente da República impunemente. Né? Isso tem um custo social, um custo histórico, já entraram para a história como salafrários, né, de um processo, de uma situação em que eles deveriam estar lá a serviço da justiça, né, cumprindo a lei, fazendo o que devia ser feito, investigando aquela história do dinheiro, né, rastrear o dinheiro, né, quem pagou, quem recebeu, quem gastou, né, de todo mundo. Há suspeitas, deveriam ir atrás, fazer os levantamentos devidos, agora não fazem, né, tem conta aí no exterior, tem essa questão das contas CC5, evasão de divisas e tudo mais, as contas do Serra, a questão do Fernando Henrique Cardoso, que o Nestor Severo delatou, na questão do Aécio Neves e tal. Tudo isso resultou em quê? Em nada. É só politicagem. Ou seja, é uma vergonha. Eles já entraram na história, como eu já disse aqui, como salafrários, né, de um processo histórico no qual eles foram protagonistas para vender o país, vender o futuro do povo, vender os direitos do povo. É isso. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Até a próxima.